prece também o nosso momento, né, de contato com a espiritualidade. Porque quando nós oramos, nós estamos abrindo o nosso coração aos bons espíritos. Nós estamos conversando com o nosso Pai Celestial, que às vezes aguarda esse momento onde ligamos o pensamento às faixas superiores da vida e não estamos tão ligados aos desejos materiais de conquista, de posse, de prazer. Estamos valorizando e buscando os tesouros num campo muito distante da posse, no campo da conquista íntima, no campo da renovação espiritual tão importante em nossas vidas. Que num dia como hoje, aonde se celebra pela religião dominante, as memórias daquela fatídica sexta-feira antecedente da Páscoa judaica, onde Jesus, preso na véspera, flagelado e julgado, é levado à morte do suplício entre os malfeitores da época, desrespeitado, ultrajado, ridicularizado pelos valores humanos. Mas mesmo ali, e aproveitando todos os instantes daquele momento, ele nos instiga ao crescimento espiritual. Que a gente possa renascer com Jesus, crescermos espiritualmente para não perdermos mais esta oportunidade, essa encarnação de bênção, essa encarnação onde estamos tendo uma nova reflexão de vida, uma nova reflexão de atitude, onde temos a oportunidade de repensar sobre a nossa contribuição para um mundo melhor. Se eu já comecei ele dentro da minha casa, ou se eu comecei ele dentro da minha casa mental, onde meus pensamentos agora estão cada vez mais distanciados do personalismo, do egoísmo, do orgulho, dos interesses mais baixos, renunciando com alegria no coração, por saber sermos herdeiros de um grande reino e que estamos contando os dias que nos separam de nossa herança espiritual. Então, se há uma reflexão que podemos fazer num dia como hoje, é a reflexão de renascermos com Jesus, para a vida, pela vida e com a vida. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito bem, nós estamos estudando o livro Devassando o Invisível e estamos entrando já na reta final desse capítulo, quando Ivone Pereira vai falar para nós da sua experiência mediúnica, dos romances que ela foi coautora, porque o médium, de certa forma, participa com o seu empenho, com a sua boa vontade, com a sua renúncia, com a sua dedicação e, sobretudo, com os recursos espirituais que ele tem. Na semana passada, ela comentava sobre uma obra que é chamada A Tragédia de Santa Maria, que é uma obra do espírito Adolfo Bezerra de Menezes, aonde ela começa a ter essa percepção espiritual do romance. E ela conta que nesta obra em particular, ela teve a visão dos quadros, ela assistiu o romance e depois psicografou ele. E a gente vê nas palavras de Divaldo Franco, tendo a oportunidade essa semana ainda de assistir aí um seminário antigo sobre mediunidade, ele vem afirmar que nas palavras de Joana de Ângeles,
O médium é uma pessoa que tem a oportunidade de viver duas existências em uma, porque ele é uma pessoa normal, tem os seus desejos, as suas vontades, a maioria deles a sua família, o seu emprego, as suas ocupações sociais, os seus compromissos. E além disso tudo, naqueles momentos onde a gente para, né, e fica perdendo tempo com televisão, com programação, às vezes, que não nos eleva, o médium renuncia este conforto, né, que a gente se permite para intermediar a espiritualidade. Então, naqueles momentos, ele está vivendo a vida espiritual em plenitude. Ele desdobra do corpo físico, ou às vezes, na hipnose da psicografia, ele deslumbra quadros que nem sempre vão ser transmitidos nas obras. Aquilo que ele percebe, aquilo que ele vê, é muito além do livro. Então, quando a gente tem a oportunidade de ler o livro, a gente fica muito emocionado com algumas obras. Existem obras que nos levam quase às lágrimas. Nós pegamos, por exemplo, o livro Boa Nova, que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito poeta Humberto de Campos. E ele descreve Jesus numa poesia tão bonita que nos emociona. É como se nos transportássemos àquela época. Imaginemos se Chico Xavier, perdão, no momento daquela psicografia, pôde vislumbrar todos aqueles quadros, com as particularidades, com todos os detalhes narrados ali naquela obra. É o que ela está falando para nós, ela vai contar agora um pouquinho bem reduzido de cada obra, que ela teve a oportunidade de viver esses romances antes de psicografar. Então, as obras psicográficas de Ivone Pereira, elas são de uma profundidade, quem teve a oportunidade de ler algumas delas, sabe muito bem disso. Porque é aquele médium que foi lá na raiz da história, do momento, os espíritos desdobram esses quadros no mundo espiritual de uma forma como se toda a história vivida pelos aqueles personagens estivessem gravadas naquilo que vai se chamar de registros acásicos. Então, muitos de nós hoje encarnados participamos de alguma forma desses registros, dessas histórias. E alguns personagens desses reencarnados acabam lendo a sua própria história, agora eclipsada pelo esquecimento, pelo Alzheimer que a reencarnação nos proporciona, justamente para que ele não sinta nenhum tipo de entusiasmo sem necessidade, ou de vaidade por ter alimentado esta ou aquela personalidade contida em algum livro. O mais importante é sabermos que nós estamos corrigindo erros do passado, quitando dívidas, resgatando, né, complicações e relacionamentos que foram desrespeitados, que foram limitados, que foram prejudicados pela nossa imprudência a nível de fraternidade. Então, se de alguma forma a gente se emociona muito com uma obra, é porque ela, em algum lugar lá dentro, ela encontra um eco, ela encontra um reflexo. Nós tivemos a oportunidade de estudar muito bem isso na obra Mecanismo da Mediunidade. Esses reflexos são justamente que a nossa alma ainda se encontra neles. Por isso que quando a gente discrimina, quando a gente julga, quando a gente desrespeita uma pessoa, na verdade você se vê dentro daquela postura e, não tendo coragem de corrigir a si mesmo,
acaba julgando o comportamento do outro num falso moralismo. Assim se dá, por exemplo, em obras também. Quando a gente lê alguma obra e aquela obra nos entusiasma de uma forma diferente, como quando a gente lê Paulo e Estevão, é como se Jesus nos convidasse, porque com certeza ele já nos convidou em outras oportunidades e nós simplesmente viramos as costas. Não estávamos preparados para segui-lo, como muitos ainda não estão. Gostam, são simpatizantes da doutrina espírita, ou do campo da mediunidade, ou do campo do evangelho, assistem às palestras, mas como se estivesse assistindo um programa de televisão, porque não trazem aquela realidade para a sua vida, não aplicam aqueles conceitos no seu dia a dia. Então, passam uma vida inteira frequentando, assistindo, aplaudindo, se sensibilizando, mas não vivendo. E aí, o que ela está falando para nós? Como ela vivia no desdobramento essas obras para ela foram muito profundas, fizeram uma mudança muito grande no seu modo de ser, no seu modo de viver, porque, na verdade, como médium, de certa forma, em encarnações passadas, ela viveu muito próxima a essas histórias, se não dentro da própria história. Quando ela é intermediária de uma das obras mais profundas da doutrina espírita, como Memórias de um Suicida, era justamente um resgate, porque ela havia sido um espírito suicida na época que estava encarnada em Portugal. Então, ela trazia já um compromisso de retratar as pessoas, né, o que eram as regiões que ela conhecia pessoalmente, profundamente, por atitudes de desrespeito à lei divina. Isso nos mostra, né, que um médium, quando ele se dedica, quando ele põe vontade, quando ele se disciplina, ele começa a aproveitar melhor a sua existência. Vive as experiências programadas para esta vida e vive as experiências espirituais que podem nos elevar. Isso não é necessário, por exemplo, uma mediunidade de psicografia, como a da Ivone Pereira. Nós também vivemos através da mediunidade onírica, das experiências durante o sono. Os nossos sonhos podem se tornar lúcidos, programáveis, através de uma disciplina moral, de um entendimento do processo. E nessas experiências oníricas, nós podemos estar vivendo antecipadamente a vida espiritual que nos aguarda. Por isso é importante a gente adentrar a esses conceitos e aprender com a experiência de médiuns que verdadeiramente foram sinceros e foram pessoas que abraçaram a doutrina espírita de uma forma muito verdadeira, não são aqueles que quiseram aparecer às custas do espiritismo. Ivone Pereira é um médium até desconhecida demais do meio espírita, pela contribuição e pelos recursos que ela deixou para nós em reflexão. Então, falando ainda da tragédia de Santa Maria, ela deixou para nós. Entre mentes, as visões do drama que então nos eram fornecidas decorriam em uma ambiência branca, como se tivesse uma tela branca no fundo, lucinante, mesclada de tons dourados, como se raios de sol puríssimos iluminassem a transparência branca, efeito ao que julgamos inédito sobre a terra, a nós outra impossível de descrever. E como se todas as cenas e panoramas fossem desenhos delicadíssimos, a se movimentarem em cenários celestes. Então, quando ela, desdobrada, viu o drama que gerou o romance, ela assistiu dentro desse simbolismo, dessa quantidade de luz, desta região
que pode ser acessada por nós. E só não é acessada porque a gente não tem ainda uma disciplina mental, moral, emocional organizada. Conta-nos Divaldo Franco que numa conversa com Chico Xavier, o Chico pediu a ele que lhe contasse uma história. E o Divaldo, com toda aquela fluência, com toda aquela facilidade, ele conta a história de uma jovem chamada Flopete, que era uma criatura assim que se equivocou na vida, que teve muita dificuldade. Ele narrou a fonte, mas contou a história ao sabor da sua própria emoção. E o Chico ali, né, perto dele, prestando uma atenção muito grande. Quando o Divaldo acabou a história, o Chico disse que durante aquele momento em que ele contava a história, Emmanuel surgiu, levou-o em espírito ao mundo espiritual, e ele ali assistindo. Ele viu os registros acásicos, a continuação da história, retorna, e quando o Divaldo termina, ele conta então a continuação para que ele pudesse contar a história por completo. Aí a gente vai falar assim, mas era o Chico Xavier? Era uma alma que estava encarnada na nossa dimensão de vida. Qual a diferença dele para nós? Ele lutou mais, muito mais do que cada um de nós. A gente fica muito feliz por sermos o que já conseguimos ser. Claro, tem valor, mas não alcançamos o auge em nada ainda. No entanto, em uma história triste que integra o volume Nas Telas do Infinito, uma outra obra, o drama se desenrolou em suave ambiente azul, levemente embatido de nuances brancas alucinantes, quais neblinas tenuíssimas, enquanto que em Leonel e os Judeus, mais uma obra ainda inédita do mesmo autor, a história se desenrola sob colorações fortes, mas com algumas cenas muito sombrias, tais como as salas de suplício da Inquisição em Portugal. Em outros, muito nítidas com o rumor das águas de um repuxo de jardim, ao se despenhar no tanque, o brilho de candelabros de prata sob a luz de velas e o som da cítara, como que uma personagem que acompanhava entoando os salmos de Davi. Cada obra tinha uma particularidade, tinha uma temática. Aí a gente imagina, né, por exemplo, o livro Renúncia, psicografia de Chico Xavier. O livro começa com a preparação da encarnação de Pollux. E, naquele momento que ele, né, estava na agonia da encarnação, ele faz uma prece, um pedido para que ele pudesse encontrar com Alcione, o amor da sua vida, uma alma muito pura, que já havia passado, né, pelas obras literárias de Emmanuel, no livro 50 anos depois, como Célia. E Célia era um anjo de Deus nas palavras dos, né, dos sensitivos do livro, que teve uma vida ímpar, que foi santificada pela própria igreja por aquela vida e como Alcione novamente, quando ela se converte, né, como irmã de caridade. Mas ele faz uma prece naquele momento, chamando por ela. Imaginemos o médium psicografando e assistindo tudo isso. Alcione morava na constelação de Sírius, e ela sentindo aquele ímpeto, aquele chamado, porque o pensamento, ele viaja acima da velocidade da luz, segundo André Luiz, livro Mecanismos da Mediunidade. Ela então recebe aquele chamado e vem atendê-lo. E ali eles têm uma conversa muito bonita, muito profunda, de um sentimento muito grande. Eu gostaria muito de assistir tudo isso, porque lendo você se transporta. Como seria o mundo que ela mora? Como seria o trabalho que ela trabalhava na música, na harmonia universal da música?
ela conversa com Artênio, né? O Astênio, não lembro bem, que era um espírito superior a ela ainda naquela constelação. É algo fantástico. Por isso que a mediunidade pode, e a disciplina moral, como um credencial mediúnico, pode nos levar a essas regiões. Se nós não somos médiums e não estamos psicografando, a gente também pode, nos desdobramentos naturais, vivenciar tudo isso. Não obstante, nem sempre o médium consegue transcrever na íntegra o que é vista no espaço concedido por seus mestres e instrutores. Todo livro estará sempre aquém da realidade espiritual. Imaginemos, por exemplo, a vida de uma pessoa. Eu vou fazer a biografia de uma pessoa. Nós vamos contar fatos interessantes, verdadeiros, reais, mas não é a vida. É algo resumido. É uma visão, uma percepção daquela realidade. Mesmo a psicografia, ela não vai relatar todos os fatos ocorridos, porque ela tem um propósito, que é a moral cristã. Ela não pode ficar toda a vida, né, verbalizando sobre detalhes que às vezes o médium vai perceber e não vai retratar aquilo tudo. Então, por mais profunda que seja a obra, ela sempre estará aquém da proposta que foi a realidade, mas ela estará vinculada a algum tipo de direcionamento que a espiritualidade pretenda fazer. Parece mesmo, continua ela dizendo, que cenas belíssimas, admiráveis pela perfeição, deixam de ser psicografadas no decurso da obra, porque assim o determinaria o próprio autor, visto que a escrita não reproduziria fielmente o encantamento que a visão espiritual alcançou. Um outro ponto, nem tudo que é percebido no mundo espiritual é retratado. Lembremos da obra Entre a Terra e o Céu, onde aquelas mães que iam visitar os filhos no mundo espiritual não podiam lembrar daquela expedição. Por um comentário feito, uma delas, tão sensibilizada com as belezas espirituais, diz: "Ah, quem dera, né, se nós morrêssemos hoje", pensando de forma precipitada que a libertação do corpo daria a elas aquela realidade. Mas aquela realidade é dada àqueles que têm recursos para viver ali, que conquistaram isso em vida. E não quer dizer que fosse a questão delas. No livro, por exemplo, Nos Domínios da Mediunidade, nós vimos isso com um médium Antenor, que era um médium de desdobramento e que ia ao mundo espiritual em visita, visitar um confrade desencarnado. E eles colocam nele um capacete com a função de limitar a percepção para que ele não ficasse totalmente deslumbrado com toda uma beleza, com toda uma natureza e com toda uma realidade, e perdesse o foco que era encontrar com aquele companheiro já desencarnado e fazer com ele um diálogo que era retratado pelo corpo estando na sala mediúnica. Então, nem tudo que a gente vê no mundo espiritual está nos livros. Por isso, tenha certeza, o umbral é muito pior do que aquilo que nosso lar retrata. Memórias de um Suicida retrata boa parte, mas com certeza o Vale dos Suicidas é bem pior do que aquilo. Como o mundo espiritual é muito melhor do que a gente tem retratado. Na obra, terceira obra que ela cita, Nas Voragens do Pecado, por exemplo, a entidade Charles, que era o seu mentor espiritual, espírito que sabemos ser o de um completo artista, que nos havia mostrado magistralmente durante um arrebatamento do nosso espírito, por ele mesmo provocado, deixou de escrever
uma cena das mais belas que nos foram dadas a apreciar na ocasião precisa. Conta ela-nos a cena que ela guardou na psicografia. A personagem Otília de Lovignay, ao ter conhecimento do massacre da família La Chapelle durante a matança de São Bartolomeu, a noite de São Bartolomeu, aquela famosa, né, noite de 23 e 24 de agosto de 1572, na França, onde foi feito, né, através do reinado de Catarina de Médici, uma festa, um casamento da sua filha, a rainha Margarida, conhecida como Margot, com o seu primo, onde juntariam católicos e protestantes num único governo. E vários protestantes foram assassinados naquela noite, milhares deles. Então ela conta que nesta noite, nesta obra, esta personagem, ao saber que a sua família, né, foi massacrada durante a noite de São Bartolomeu, no qual seu próprio noivo, Carlos Felipe, havia sucumbido, ela tem acessos de loucura verdadeiramente patéticos e emocionantes. Em desespero, ela sai correndo pelo parque do seu castelo e pelos campos adjacentes, ou sobe aos terraços e torres da mesma vetusta habitação, bradando em lágrimas pelo nome do noivo, entre mil queixas pungentes e revoltas blasfemas. O jogo de luzes que envolvia essas cenas, as nuances do luar e do crepúsculo da tarde, os claros e as sombras que tudo adornavam e embelezavam entre tonalidades azuis e rosas, que se mesclavam ao infinito, a suavidade da coloração, as harmonias dos sons que repetiam seus lamentos em ecos impressionantes pela vastidão local, e onde até o canto das cotovias se deixava ouvir, era de uma perfeição e beleza tais que acreditávamos nem mesmo o cinematógrafo, que muito se assemelha a essas criações invisíveis, conseguiria reproduzir na íntegra. Então, ela está lá, psicografando o livro Nas Voragens do Pecado. Em determinado momento, ela assiste essa cena em desdobramento espiritual. É uma cena narrada por ela com uma riqueza de detalhes impressionante, que nem mesmo, né, alguém que tivesse filmado aquela cena conseguiria retratar todos os detalhes que ela viu. No entanto, diz ela para nós, tal cena, das mais patéticas e belas de toda a obra, não foi dada à psicografia. Quando o autor da mesma voltou para escrevê-la, em vão esperávamos a sua transcrição. O impulso vibratório da psicografia não a delineou. Aliás, nem sempre se poderão aproveitar todos os detalhes e nuances dos dramas assim relatados ao médium no invisível, porque a obra se alongaria demasiadamente, o que seria contraproducente. É fácil, porém, compreender que a dita cena, destituída de qualquer valor moral ou doutrinário, embora artisticamente perfeita, fora suprimida para que a parte doutrinária não ficasse sacrificada pela extensão da obra, pois sabemos que o móvel dos romances espíritas é a propaganda da doutrina, por meio suave e convidativo, tributando os instrutores espirituais grande apreços a essas obras, por julgá-las imensamente úteis, em virtude dos exemplos vivos oferecidos aos leitores. Então, deve ser assim, um pouco frustrante para o médium assistir a tantos detalhes e depois a obra não retratá-los, mesmo que estes detalhes não sejam a parte mais importante da mensagem, mas a beleza lírica da cena que ela narra para nós deve ter sido algo fantástico de assistir.
E ela aguardou ansiosamente, né, no impulso da psicografia, o relato da cena que não ocorreu, que foi suprida porque não é uma obra tão pequena, quem já leu sabe que é uma obra tanto quanto extensa e de uma beleza muito grande, é uma obra que vai retratar essa época triste, né, da própria história da França, mas que tem todo um foco doutrinário. Toda obra espírita, ela tem uma condução do pensamento doutrinário. Um espírito, para escrever um romance, ele precisa conhecer os fundamentos da doutrina espírita. Não adianta chegar para nós médium, um espírito, querer psicografar uma obra sem nenhum tipo de condução moral. Porque escrever por escrever, muitos já fazem. E muitos daqueles que escrevem, escritores e pessoas que gostam dessa parte literária, fazem sobre a inspiração, a intuição de diversos outros espíritos, sem que com isso, né, atribuam a eles a obra, mas com finalidades próprias, pessoais, de enriquecimento ou de cunho literário. A doutrina espírita, ela tem uma finalidade moral cristã. Então, todos os livros que nós lemos, eles retratam a história, principalmente os romances, mas com um fundamento doutrinário. Eles vão retratar um drama com uma condução desse drama dentro de uma proposta moral cristã. Não quer dizer uma proposta espírita, mas uma proposta real de vida. Então, nós vemos, por exemplo, que os espíritos que trabalham no mal encontram a sua própria expiação, que outros que são supridos, né, como nós citamos, por exemplo, a história de Célia no livro 50 anos depois. Célia, ela era membro da corte romana e ela, para proteger a mãe de um escândalo que não aconteceu, que era simplesmente uma armação de espíritos totalmente desvinculados de uma proposta cristã, ela assumiu uma culpa, ela assumiu uma responsabilidade que levou ela a se tornar uma santa pela sua postura. Ela sai, ela enfrenta o mundo sem recurso nenhum, ela acaba adentrando, né, a uma ordem de espíritos que trabalhavam pelo bem, mas, perdão, que só aceitavam homens, e ela, né, modifica a sua aparência, corta o seu cabelo, muda o seu nome para Irmão Marinho, e ali ela consegue dar qualidade moral àquela ordem. Novamente ela passa por um outro escândalo, né? Ela é acusada de ser pai de uma criança, sendo que ela era mulher. Você vê como é que são as armações das trevas. Não podia se demonstrar como mulher para não ser expulsa da ordem. E ela assume aquela culpa que não tinha, ela é colocada de lado, mas continua o atendimento cristão até o momento que ela resgata o próprio pai das sombras, né, do arrependimento de ter colocado ela para fora. E eles só vão rever que ela não era um homem na sua morte e ver a injustiça que fizeram com ela. Então ela é elevada à categoria de Santa Mariana, né, por essa encarnação que mais tarde vem a ser Alcione no livro Renúncia, numa outra vida santificada, de uma alma que renunciou. Então, essas almas, realmente, se você observar o conto, você vai ver o quê? Que elas estão se engrandecendo, que elas vieram, se prepararam, buscaram informação, mas vivenciaram uma proposta. Não foram elevadas a uma categoria por simples, né, proteção espiritual, por algum tipo de amizade. Não, elas tiveram mérito. E esse mérito construiu para elas uma escada de ascensão ao mundo maior. Todas as obras espíritas, elas estão focadas neste ponto. Então, se amanhã
nós começarmos a psicografar uma obra, pode ter certeza que ela precisa ter, acima de tudo, uma proposta de crescimento espiritual, divagações, floreamento, pensamento superficial, com certeza não é a proposta que os espíritos esperam de nós. Na verdade, eles esperam justamente que a gente se empenhe nesse crescimento, que a gente possa intermediar vários dramas que existem ainda no mundo espiritual e que vão ser revelados à medida que encontrarem pessoas dispostas, pessoas disciplinadas, pessoas que realmente queiram se dedicar à mediunidade literária. Conquanto, continua ela falando para nós, os espíritos guia deem preferência à parte doutrinária, à moral elevada, vemos presidindo a tudo quanto a revelação espírita tem concedido generosamente aos homens. Também observamos que jamais se decuram eles de embelezá-las com os traços vigorosos de uma arte pura, elevada e, por assim dizer, celeste. Jamais, porém, presenciamos tantas e tão grandiosas expressões de arte e beleza, superiores a tudo quanto a nossa mente fosse capaz de conceber, como no ano de 1931, a não ser revelada durante um longo desdobramento a história, mais um romance citado, Amor e Ódio, já publicada pela FEB, 1931. Desdobramento que nos levou a visitar a cidade de Florença, na Itália, examinar suas obras de arte, visitar seus palácios e admirar o jogo das luzes irisadas através dos vitrais, contemplando-a tal como era há 2 séculos. E assim, nesse exame, que muito naturalmente era realizado, distinguíamos até mesmo os brocados e cortinados dos grandes leitos senhoriais, as pinturas decorativas das paredes, o brilho do verniz dos móveis, os raios de sol coados através dos vitrais multicores, tocando tudo de uma forte sugestão. Então, quando ela vai psicografar a obra Amor e Ódio, ela é levada à cidade de Florença, na Itália, e tem a oportunidade de ver todos esses detalhes que vão estar, de certa forma, talvez não tão citados na obra que ela aqui narrou para nós. Na noite de 30 de junho de 1931, o espírito coautor da dita obra, que é Charles, arrebatou-nos em espírito, levando-nos consigo para uma região que supomos dedicada à arte no mundo invisível. Então, nesta noite de 30 de junho de 31, Charles, espírito em falar 1900, nós estamos chegando já a 2031, quase 100 anos atrás, há 91 anos atrás. Charles levou ela a uma região do mundo espiritual que ela acredita ser uma região dedicada à arte. Ah, mas é possível? Lembremos que Alcione trabalhava na constelação de Sírios em uma região dedicada à música, que é uma expressão da arte. Concluímos que as regiões espirituais mais chegadas à Terra, e aí é um relato de um médium confiável, sejam azuis, com nuances brancas radiosas, pois são as cores que mais frequentemente divisamos nos ambientes invisíveis, felizes, que temos visitado. Imaginemos quando a gente amanhece e vê aquele céu, né, aquele azul tão bonito, ou quando estamos diante do oceano e vemos aquele mar que reflete essa cor tão bela. É uma cor que é projetada, né? Os astronautas, como
Neil Armstrong, o primeiro que pisou na Lua, disse aquela frase famosa, né? A Terra é azul. Existe no entorno da Terra uma expressão desta cor que realmente colore os céus, as águas, que tem a sua vibração, que interfere e modifica as estruturas físicas das pessoas, as estruturas celulares. A gente vai estudar dentro do processo de cromoterapia. Então, a gente vê, através dela, que nas regiões espirituais mais próximas do planeta, é uma cor que tem uma expressão maior. Acreditamos mesmo tratar-se de um estado de uma modificação do fluido invisível, trabalhado pela vontade de obreiros espirituais, e que a própria Terra nele se encontre mergulhada. É como se fosse uma região espiritual muito grande que tem essas tonalidades específicas, às quais o próprio planeta está mergulhado. O certo é que, arrebatada pela entidade protetora, bem cedo nos reconhecemos pairando em local florido, espécie de parque ou jardim, artisticamente delineado, verdadeiro cenário celeste, onde nenhum traço de beleza faltava, percebendo-se até mesmo a melodia de pássaros e 1000 cativantes perfumes de flores. Então, ela começa a narrar agora uma região espiritual em torno do planeta, da qual ela acredita que o próprio planeta esteja mergulhado, aonde há um azul predominante, né, onde tem parques e jardins num cenário celeste, onde há canto dos pássaros e perfume das flores. Todo o conjunto se esbatia de um como luar azul matizado, lembrando os coloridos de Rembrandt. Rembrandt é um poeta, um pintor, né, que fazia pinturas que tinham dualidade do claro e escuro, do azul mais escuro ao mais claro, ao branco total. Então, ele fez várias pinturas nessa troca de nuances, que é uma característica própria sua. Isto é, partindo de tons mais fortes, como sombreados, para descerem de colorações gradativas até o branco cintilante, pois essas nuances são luminosas, como neblinas que se iluminassem por lampadários inteligentes e caprichosos. Nesta encantadora instância encontrava-se Victor Hugo, o poeta francês, e Frederic Chopin, um músico polonês. Aqui ela faz um ponto e comenta para nós. É possível que nosso espírito não atingisse realmente esta dita região. Olha só que interessante isso. E sim, tudo contemplasse através de quadros à distância. Tão sugestivos e intensos esses quadros, espécie da nossa televisão muito aperfeiçoada, imaginemos a televisão de 1930, que o médium mantém a impressão de que realmente está presente em tudo o que vê. Então, era como se fosse uma projeção em terceira dimensão. Ela estava numa região, e essa região projetada, talvez por quadros ou por aparelhos que ela desconhecia, ela se via, então, numa instância espiritual destinada à arte, extremamente bela, extremamente positiva. Então, nós vemos que a espiritualidade tem recursos que a gente desconhece totalmente. Talvez a gente, em momentos, possa estar participando de reuniões com os espíritos mais elevados, sem sairmos da dimensão da Terra. Como também somos teleguiados às regiões inferiores
porque alguns espíritos encontram em nós ressonância, pensamentos que estão no mesmo processo de sintonia, no mesmo processo de desejo, de amplidão, de vontade, e a gente, ao sair do corpo físico, completamente sendo teleguiado pelo pensamento, vamos a essas instâncias e ali permanecemos por um longo período, por um longo tempo, sendo às vezes esgotados da forma vibracional do nosso próprio fluido vital, retornando ao corpo físico extremamente cansados. Ou desdobramos em condições superiores, participamos de encontros, de reuniões, de cursos da espiritualidade e retornamos totalmente, né, inspirados, totalmente motivados para continuarmos trabalhando, para crescermos dentro de uma área, seja uma área profissional, seja uma área emocional, seja uma área religiosa, porque aquele encontro trouxe-nos recursos, respostas que talvez não estivéssemos encontrando nas instâncias e nas personalidades com quem convivemos. Vendo os espíritos Vitor Hugo e Frederico Chopin nessa região, nenhuma surpresa nos assaltou, pois não temos memória de quaisquer surpresas que nos assaltassem durante tais escapadas espirituais. Presente estava igualmente a entidade Gaston, que figura na obra com a sua personagem central, ainda falando da obra Amor e Ódio. Acreditamos que nos ambientes esclarecidos do espaço, quando um dos seus habitantes ou componentes se prepara para a reencarnação, os que ficam lhe oferecem festividades de despedidas, homenagens que dão em resultado essas solenidades espirituais, onde o belo atinge proporções inconcebíveis à mente humana, por mais artisticamente dotada que seja, visto que o belo no invisível é apanágio do virtuoso, do moralizado, do coração humanitário e fraterno, já identificado com as vibrações inerentes ao verdadeiro bem. Nesse momento, ela começa a notar que ela foi levada para uma cerimônia, para uma festa, aonde esse espírito, né, que tem o pseudônimo, ou até mesmo o nome real de Gaston, que é o personagem dessa obra, Amor e Ódio, ele preparava-se para reencarnar. E o espírito de Victor Hugo e de Frederic Chopin, que de certa forma tem ligações com ele, nós vamos ver quais, eles preparavam para ele aquele momento. E Charles, autor da obra, da qual ela foi intermediária, e por ter sido intermediária daquela obra, ela também criou laços espirituais com esta alma que estava para reencarnar, ela foi convidada a participar daquele momento. Quando nós estamos aqui na Terra e estamos para desencarnar, geralmente esse é um momento muito triste ainda. A separação, às vezes a perda afetiva, a perda de um arrimo de família, a perda financeira. Então, tudo isso é para nós um momento muito difícil. A gente não consegue ainda ver na separação a visão espírita do retorno. Eu me lembro da biografia de Peixotinho, quando ele desencarnou, muito fraco, né? Ele não pesava mais que 50 quilos, uma alma em resgate muito grande para a asma, e um médium de uma dedicação imensamente à doutrina espírita. Quando ele desencarnou, a esposa dele pegou ele no colo, na cama, e disse, né, o pássaro se libertou da gaiola. É uma visão, né, metafórica muito bela da morte. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz essa pergunta: qual é o momento mais difícil para o espírito? O momento da encarnação ou o momento da desencarnação? E a encarnação é o momento mais difícil, porque os espíritos afirmam
que quando nós encarnamos, nós entramos para a escravidão da matéria, para as necessidades do corpo, para a vida social, para a vida familiar. E quando nós desencarnamos, nós saímos da escravidão da matéria. Vamos viver a vida social, a vida familiar, livre dos desejos materiais, das preocupações materiais. Então há uma diferença muito grande. Talvez um dia, com o amadurecimento, a gente possa ver a morte realmente com todo o luto e com toda a realidade que ela tem, mas lembrando sempre que ali naquele momento há uma alma se libertando, que precisa da nossa prece, da nossa compreensão, de uma postura madura durante o velório, não desses comentários tão superficiais que se fazem, pessoas que vão para contar piada, não sabem nem o que estão fazendo ali, mas estão ali, né, por compromisso social. Ah, mas é meu conhecido. Melhor fosse que orássemos de casa e nem comparecêssemos, se a nossa presença não for para acrescentar algo de bom, para fazermos uma oração sincera, para podarmos qualquer tipo de conversação, lendo o livro Na Hora do Adeus, que é uma sequência de momentos da desencarnação, onde os espíritos que acompanham esses momentos, eles narram para nós uma história interessante. Já lá no final do livro, quando estava desencarnando um casal que morreu num acidente, e estava em grande dificuldade para se libertar das impressões da matéria. E uma falação no velório, e uma risaiada baixinha, um deboche. Poucas pessoas sabiam que aonde estavam, que a maioria que está ali não sabe nem onde é que está. Está porque está cheio, porque vão fazer uma homenagem, agora está, né, com esse hábito de, vão cantar isso. A música é muito importante, desde que ela tenha um propósito superior. Hoje faz música de carnaval, música de pagode, festa, bebeção, comida em velório, um total desrespeito àquela alma que está se libertando. Então, naquele momento, o sacerdote chegou para fazer a oração e ficou muito incomodado com aquela falta de respeito. Então, ele é inspirado por um desses espíritos que trabalhavam ali no desdobramento, para que as pessoas acalmassem, né? E ele convida as pessoas à oração, ele convida as pessoas a uma reflexão e aquela conversação baixinha. E um ri daqui, o outro ri dali, o outro lembra de uma piada, e querem contar histórias da vida do morto, num total desrespeito à própria memória, né? À própria família que está ali sofrendo. Então, aquele sacerdote, ele ficou tão nervoso com aquela condição que ele falou alto: se vocês não respeitam os vivos que aqui estão, respeitem pelo menos os mortos. E quando ele falou aquilo, num tom agressivo, todo mundo parou. E ele disse: é um total desrespeito com o sofrimento da família, esse comportamento medíocre que vocês estão tendo aqui dentro. E aquelas beatas da igreja, o que aconteceu com o padre fulano de tal? Ele nunca foi assim, ele nunca falou dessa forma, mas ele estava inspirado pela espiritualidade a mudar o panorama mental para que pudesse, através da oração, levar algum auxílio àqueles espíritos que ali estavam ainda se libertando de impressões materiais por causa da morte traumática. Então, se eu não sei o que eu estou fazendo dentro de um velório, nem vá. Agora, se eu for, que eu vá com conhecimento espírita, que eu vá para fazer uma oração, que eu vá para levar uma palavra de consolo, um abraço sincero aos familiares, mas que eu não fique conversando coisas inoportunas, situações totalmente desnecessárias, lembrando feitos daquela pessoa que partiu, que nem sempre são de boa memória, de bom exemplo para as pessoas.
possamos ir com uma leitura, com uma página de reflexão, que coloquemos músicas que estimulam a espiritualidade, e aí sim nós vamos estar começando a entender que esse momento é tão importante quanto o momento do nascimento. Nós vamos parar nesse ponto, né, no momento em que Gaston está sendo preparado para a reencarnação, e os espíritos amigos Charles, Chopin e Victor Hugo preparam uma ambiência onde Ivone está participando daquele momento, para que ela possa retratar para nós que os espíritos, na verdade, quando vão reencarnar, eles se preparam. Segundo Emmanuel, né, nós ainda lemos o livro Pensamento e Vida, ainda aprendemos aquelas lições antes do esquecimento, para adentrarmos a realidade física com proveito, com utilidade. Nós vamos fazer a nossa prece, agradecer a Deus por mais esta reflexão, por mais este momento, como tem sido para nós importante aprendermos com a experiência de Ivone Pereira. É muito bom nós termos, assim, médiuns com esta credibilidade, talvez seja a palavra mais certa, porque médiuns todos somos, mas nem todos expressamos bons trabalhos. Ivone Pereira foi uma das maiores contribuidoras da doutrina espírita. Deixou para nós um legado que nem sempre é conhecido e muito pouco valorizado pelos espíritos. Ou melhor, pelos espíritos. Talvez se perguntarmos em algumas casas se conhecem as obras que por ela foram psicografadas, a maioria desconhece. E perdem um conteúdo muito profundo da realidade do mundo espiritual. Vamos agradecer a Deus nesse momento, pedindo ao nosso Pai Celestial que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos dê bom ânimo, que nos dê alegria, que nos dê realmente oportunidades de vivenciar a doutrina espírita. Quem sabe um dia, Senhor, um pouco mais de disciplina e vontade, possamos estar na condição desta nossa companheira, ao qual nós agradecemos profundamente pela sua dedicação e pelas obras que ela deixou para nós. Permita, Senhor Jesus, que possamos crescer espiritualmente, refletindo que a vida deve ter um propósito e que cada um de nós caminha em direção à sua própria libertação espiritual. Abençoe, Senhor Jesus, nossos companheiros do Lar Cristão Paulo de Tarso. É este lar, Senhor, o foco dos nossos pensamentos finais de toda semana, para que recebam também da espiritualidade boa, amiga, protetora, companheira, o passe reconfortante, a alegria da vida, a alegria do ser. Entender que esses momentos, às vezes, da ausência dos familiares também são resgates, aos quais duros para a alma, mas que nos depuram um pouco mais, para a alegria de quando estivermos livres da escravidão. Abençoe-nos, Senhor, que nesta sexta-feira, onde muitos estão orando nas suas igrejas, dentro da sua crença, possamos lembrar que se Jesus foi pregado a uma cruz infame, ele renasce. E nós também vamos renascer na nossa fé, nos propósitos de crescimento e de trabalho espiritual. Muito obrigado, Senhor. Permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.